Ai, que imagem linda, maravilhosa. Bom, vamos lá, gente. Hoje temos um... O vídeo de hoje será supostamente curtinho, porque sempre eu falo que vai ser curtinho e nunca é curtinho, mas enfim. O vídeo de hoje vai ser supostamente curtinho porque é para responder uma dúvida frequente de muita gente, que é: será que é possível que múmias egípcias podem despertar antigas doenças? Pois é, este é o tema do vídeo de hoje. Mas antes deixa eu me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Olá, meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e tenho dois canais dedicados à arqueologia, a falar sobre descobertas arqueológicas e sobre pesquisas e estudos relacionados com a arqueologia, que é esse aqui, que é dedicado à arqueologia egípcia, ou seja, é dedicado a falar exclusivamente sobre o Egito Antigo, que é a minha paixão, e foi o meu tema de pesquisa na época da universidade, tanto na graduação quanto no mestrado. E também tem o canal Arqueologia pelo Mundo, que é dedicado a falar sobre a arqueologia ao redor do mundo, né, como bem diz o nome. E a propósito, antes de continuar esse vídeo aqui, eu preciso alertar para vocês que eu vou mostrar imagens de corpos humanos, tá? Eu vou mostrar imagens de múmias. Eu sempre tenho que avisar isso, gente, porque algumas pessoas não gostam muito de ver, ninguém é obrigado a ver, né? Afinal de contas são cadáveres. E também eu tenho seguidores que são crianças. Então, se você é mais novinho, mais novinha, pergunta antes para a pessoa que cuida de você, né? A mamãe, o papai, se vocês podem assistir esse vídeo, tá bom? Certinho, peçam para eles assistirem primeiro e decidir. E caso não possam, tem outros vídeos bem legais aqui no canal. Então não se preocupem, tem conteúdos aqui para vocês, tá bom? E assim, não é novidade para ninguém que algumas das maiores características culturais dos antigos egípcios era a mumificação dos seus mortos. E tal como muitas pessoas hoje, obviamente os antigos egípcios sofriam com uma série de doenças que poderiam virar epidemias. Bom, né, a nossa geração e a próxima geração, né, já conhece aí os efeitos de uma epidemia. Aliás, uma epidemia não, no nosso caso foi uma pandemia, porque foi um efeito global, né, que foi o caso da Covid-19. Espero nunca mais ter que passar por um negócio desse, meu Deus. Mas enfim, tal como hoje, os antigos egípcios, eles também sofriam com doenças que poderiam virar epidemias. Então, sempre que rola uma descoberta arqueológica, uma das perguntas ou afirmações, não é mesmo? Porque na internet está cheio disso, né? De pessoas que fazem afirmações sobre coisas que não entendem. Uma das perguntas que sempre fazem é: será que se abrir um desses sarcófagos não irá liberar uma nova pandemia? Aqui, esses sarcófagos são daquela descoberta dos mais de 100 sarcófagos de Saqqara. Foi a descoberta das megas tumbas de Saqqara, onde estavam vários sarcófagos com várias múmias e tal. Na época, inclusive, viralizou muito essa história de que múmias são capazes de espalhar doenças e tal, as pessoas comentando no Twitter. De vez em quando ainda ressuscitam essa história, né, porque as pessoas precisam de like no Twitter. E nessa época especificamente, eu não lembro se foi 2020 ou se foi 2021, não lembro a data dessa descoberta, mas eu estou inclinada a acreditar que foi em 2021. Essa descoberta não, né? A divulgação dessa descoberta, muita gente reclamou dizendo: olha só, estamos em uma pandemia e esses arqueólogos podem acabar liberando alguma doença desconhecida ou algo pior, porque tem isso, né? Sempre falam, se abrir sarcófagos antigos vão liberar alguma doença desconhecida ou algo pior. O que seria algo pior do que uma doença desconhecida, gente? Vamos ver o que é isso já já. E assim, né? Tanto os antigos egípcios como outros povos e a gente aqui da atualidade, nós convivemos com várias doenças e algumas altamente infecciosas. Por exemplo, temos o faraó Ramsés V aqui, essa aqui é a múmia dele, e a sua múmia possui marcas estranhas pela pele. E tem quem acredite que são marcas de varíola, uma doença altamente contagiosa, mas cuja a infecção natural foi erradicada por conta dos programas de vacinação. Aqui estão, né, essas marquinhas aqui, que alguns acreditam que pode ser varíola. Isso não foi confirmado até onde eu sei, tá bom? Vai que saiu algum artigo em alemão, eu ainda não vi. E se for verdade que esses carocinhos aqui são marcas de varíola, será que não corre o risco de essa múmia aqui ressuscitar essa doença que foi erradicada a tanto custo? E assim, a gente fala que foi erradicada, mas no sentido de que foi a sua infecção natural, tá? A varíola ainda existe, mas a sua infecção natural, ela foi praticamente erradicada. Eu não posso dar muitas explicações sobre isso, porque eu não sou bióloga, não entendo nada sobre transmissões de doenças e tal, mas tem o pessoal as meninas do Nunca Vi o Cientista,
ou do canal Olá Ciência, que vocês podem dar uma olhada nos vídeos deles, que provavelmente eles já falaram um pouquinho sobre varíola. Não sei, se eu encontrar algum vídeo dos dois, eu vou deixar ou aqui no card ou no comentário fixado, para quem quiser saber, tá? Mas eu só vou me ater aqui à parte de arqueologia, que é o que eu entendo. E sim, retornando à pergunta, será que essa múmia aqui, caso ela seja de uma pessoa que morreu por conta da varíola, será que ela não poderia ser um vetor para ressuscitar essa terrível doença? Ou melhor, né? Será que não é seguro desenterrar múmias? Muito menos abrir as tampas de seus sarcófagos. Eu amo essa foto que o cara que tá de máscara, tá de luva, mas está com os pés descalços. Um off-topic aqui. Pra quem não sabe, o meu intuito, quando eu entrei na arqueologia, eu queria trabalhar com bioarqueologia, que é a análise de restos humanos. E eu lembro que uma das coisas que a professora pedia era que a gente usasse sapatos fechados. E assim, eu, aracajuana, né, gente? Eu sempre andava de sandalinhas e tal, então eu precisei comprar um sapato fechadinho pra ir sempre para o laboratório. Era mó bonitinho ele. Era tão confortável, pense, eu calcei aquele sapato até cair os pedaços. Mas enfim, será que não é perigoso abrir sarcófagos? E assim, né, essa pergunta ela é válida, mas ao mesmo tempo é um desconhecimento sobre biologia e propagação de estereótipos sobre a civilização egípcia. Em que sentido? Eu vou explicar para vocês. Vamos começar pelos estereótipos. Parte dessa visão de que múmias podem espalhar coisas terríveis pelo mundo vem do mito da maldição da múmia, gente. Quem diria, não é mesmo? Isso está tão enraizado na gente que as pessoas costumam falar que se abrir um sarcófago pode liberar doenças ou coisa pior. Lembra que eu disse isso? Geralmente a pessoa fala isso, ela nem tá se ligando no que ela está dizendo. Porque isso está no imaginário de que o Egito era uma terra mística, cheia de mistérios e feitiços, com pessoas capazes de invocar o mal. Tem até aquele lado de que o Oriente é a terra da magia e selvageria, e o Ocidente é a terra da razão, do civilizado. Então, às vezes as pessoas falam de que abrir sarcófagos vai liberar doenças ou coisa pior. Ela não se liga que ela está perpetuando um discurso bem antigo de que o Egito é terra de maldições. Às vezes a pessoa nem acredita em maldições, mas está ali propagando esse orientalismo. E orientalismo é essa criação de um imaginário de como são as pessoas que vivem no dito Oriente. E hoje até a discussão de orientalismo antes era voltada mais para árabes e seus descendentes, mas agora já tem alguns anos, na verdade, se expandiu para falar sobre a Ásia, né? E os estereótipos que o Ocidente e o mundo ocidentalizado, no caso, nós brasileiros, nós somos ocidentalizados, tá? Caso você ainda não tenha descoberto isso, nós não somos Ocidente. Daí vocês me perguntam, mas Márcia, e a maldição de Tutankhamon? Gente, isso aí, vamos lá, explicando pela milésima vez. Isso aqui é fake news, isso é notícia falsa, isso foi um mito propagado pela imprensa da época. Na verdade, a história da maldição de Tutankhamon, a maldição da múmia, teve início após a morte do Lord Carnarvon, que foi o cara que patrocinou essa descoberta e as pesquisas nessa tumba. Como existia somente um jornal que recebia todo o material que saía da tumba para poder divulgar em primeira mão, os outros eles tinham que pegar as informações desse jornal. Aliás, ele tinha exclusividade na cobertura da descoberta da tumba, e os outros jornais eles tinham que pegar ali suas informações que estavam soltas. Então o pessoal inventava coisa, inventava informação, procurava algum assunto aí para falar, e quando o Lord Carnarvon morreu foi uma festa. Eles aproveitaram para criar esse mito de que o Cáter, que foi o arqueólogo que trabalhou nessa tumba, teria encontrado uma frase que alertava para a morte de quem entrasse na tumba. Então, os jornais começavam a procurar qualquer mortezinha ou então alguma calamidade com pessoas relacionadas direta ou indiretamente com a descoberta da tumba. Por exemplo, o pai de alguém que era amigo de alguém que chegou a entrar na tumba, sabe? Então, gente, 2024 eu ainda tenho que explicar que isso aí era balela, era fake news. Tá complicado, hein? Tô dando bronca mesmo em vocês. Apesar de que eu adoro falar sobre o Tutankhamon e sobre essa história da maldição da múmia, tá? Mas, gente, não. Até falo isso porque, putz,
Toda hora eu recebi mensagem de gente falando, eu escutei em tal podcast que a maldição da múmia matou, sei lá, 30 pessoas. Tipo, gente, para de acreditar em tudo que vocês estão vendo na internet, por favor. E sobre doenças antigas, se elas podem sobreviver em múmias, a resposta para isso é muito simples. Não, não podem. Não, gente. E não sou eu quem está falando isso, tá? Não é uma afirmação minha. São os paleopatologistas que afirmam isso. São pessoas especializadas em doenças antigas, em estudo de doenças antigas. Um deles é o professor Piers Mitchell. Eu vou colocar o nome dele aí na tela, em algum lugar. Que ele é, olha aqui, o currículo do cara. Ele é diretor do Laboratório de Parasitas Antigos da Universidade de Cambridge e foi presidente da Associação de Paleopatologia, que é a organização mundial que estuda doenças antigas. E é o seguinte, em entrevista, ele já chegou a falar que a maioria, isso aqui abre aspas, tá? A maioria das espécies de parasitas morre em 1 ou 2 anos sem um hospedeiro vivo para se agarrar. No caso, a gente, né? O hospedeiro vivo seria a gente. Se você esperar mais 10 anos, tudo morre. Isso aqui, falas dele. Logo, o caso da varíola, que aqui a situação, quer dizer, a suposta situação do senhor Ramsés V, ela precisaria de um hospedeiro vivo para se reproduzir. E no caso de uma múmia egípcia, caso vocês ainda não tenham percebido, ela está mortinha há milênios. Isso vale também para bactérias responsáveis pela tuberculose e pela lepra, elas também precisam de um hospedeiro vivo para que elas possam se reproduzir. Ou seja, múmias de pessoas que tinham essas doenças não são um risco à saúde pública, tá? Daí, quando a gente vai para, por exemplo, vermes intestinais, que são mais resistentes, até mesmo eles não resistiriam por milênios. Então, não, gente, não precisam de preocupações, tá? Esse sarcófago aqui que eu coloquei, ele também faz parte daquela descoberta de Saqqara. Era mais de 100 ou eram 200 sarcófagos. Eu sei que em um dado momento eu acho que era um pequeno grupo e foi se estendendo. Então eu acho que a essa altura são 200 sarcófagos que foram encontrados. Não acreditem em mim, porque eu estou assim tentando agarrar a minha memória. Mas eu sei que foram mais de 100 sarcófagos, tá? Que foram encontrados em Saqqara. Eu deveria fazer um vídeo pra cá pro canal, né? Porque eu já fiz lá pro Arqueologia pelo Mundo. Fazer um vídeo sobre as megas tumbas de Saqqara para vocês. Então, gente, múmias egípcias, elas não são capazes de desencadear doenças, sem contar que elas estão em um ambiente nada propício para a sobrevivência de bactérias ou de vírus, porque o Egito é bem quente, tá? Sem contar que, em termos de saúde, estamos muito mais resistentes para determinados tipos de doenças. Estamos mais equipados para determinados tipos de doença. Porque hoje temos sistemas de saúde, medicamentos, vacinas, isso é muito importante. Porque a varíola, por exemplo, ela foi erradicada por conta de vacinas. E, paralelamente, pesquisadores responsáveis, reiterando isso, vão usar EPI, que são os equipamentos de proteção individual. E nesse EPI estão máscaras, luvas, e em alguns casos até mesmo roupas especiais. E eu digo responsáveis porque tem gente que vai analisar corpos humanos e não usa nada, inclusive usa as mãos sem nenhuma proteção. E o uso de EPI é mais para proteger eles de poeira e proteger as próprias múmias de contaminação. Por exemplo, se precisar fazer alguma análise de DNA, a múmia ela não vai acabar tendo contato com o DNA do pesquisador. Sem contar, por exemplo, o toque do suor, isso pode prejudicar o artefato arqueológico. Então é isso, gente. Múmias egípcias não são capazes de propagar doenças antigas, tá? Então não tem problema nenhum, não precisam ficar com esse pânico, indo comentar em posts de arqueologia falando ai, vão despertar doenças antigas e não sei o que. Não precisam passar essa vergonha na internet, tá? Se você assistiu esse vídeo, já tá sabendo que não precisa disso. Agora, sobre corpos encontrados no permafrost, já é um outro contexto, eu acho que eu comentei sobre no meu vídeo do Arqueologia pelo Mundo, onde eu comento sobre a descoberta das centenas de múmias de Saqqara. Lá eu acho que eu falo sobre o assunto, mas de qualquer maneira, eu vou colocar algum link para vocês no comentário fixado sobre esse tema, tá bom? E então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o seu curtir.
E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque se você gosta de antiguidade egípcia, esse aqui é o seu paraíso, tá bom? Aqui você vai escutar sobre a antiguidade egípcia por alguém que realmente entende sobre o assunto, tá? E é isso, gente, vou ficando por aqui e até mais. Tchau!